Olá, gente, bom dia, sejam bem-vindos. Mais um dia, né? Reunidos aqui na nossa sala de leitura. Nesse domingo maravilhoso para quem está conosco neste dia. Você que acompanha em outro dia também, não há problema, seja muito bem-vindo. Com certeza essa leitura fará muito sentido para você. O que faz a diferença não é se você está ao vivo, no mesmo dia, mesmo horário ou não. O que faz a diferença é você estar entregue a essa leitura. O que faz a diferença é isso. Há muitas pessoas que já leram a Bíblia várias vezes, ou ouvem a leitura em determinados lugares, mas a palavra não surte efeito por quê? A palavra é espírito e vida. Então, existe um espírito entre a leitura da palavra, da letra, tá? E você, entre nós, existe um espírito que precisa atingir, que precisa tocar o seu interior, o seu coração, a sua mente, para produzir um efeito. Então, vamos orar agora e o que eu peço é que o Senhor envie o seu Santo Espírito e abra o seu coração, toque no seu interior, tenha sensibilidade para que a voz do Espírito venha provocar em você as mudanças necessárias ao lermos a palavra de Deus, tá bom? Então vamos orar? Pai amado, Pai querido, louvado, exaltado seja o teu santo nome, ó Santíssimo e soberano Deus, nos colocamos aqui diante da tua presença como filhos e filhos amados, apesar dos nossos pecados, sabemos que o Senhor nos amou tanto que enviou o seu Filho para nos redimir. E nessa manhã nos colocamos diante de ti, dispostos a ouvir a tua voz. Fala conosco, o nosso coração está aberto. E esse é o nosso pedido sincero e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos colocar aqui a Bíblia na tela para vocês acompanharem. 2 Samuel capítulo 5. Já deu seu like aí? Deixa eu dar o meu aqui. Deu seu like, clique aí no joinha, tá? Diga para a plataforma que está ok, que esse vídeo é interessante, essa live ao vivo, essa leitura ao vivo é interessante. A plataforma vai entender que é interessante quando você clica no like. Lembrando que você pode ser um compartilhador também, né, da palavra. É só você clicar em compartilhar e enviar uma notificação através do WhatsApp ou das suas redes sociais para um amigo, para um familiar. Compartilhe a palavra de Deus, tá bom? 2 Samuel capítulo 5. Davi é ungido rei de todo Israel. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. Somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor que fazia entradas e saídas militares com Israel. Veja, quando eles falam no passado, é porque a essas alturas já tinham passado aí quase 8 anos, né? Que Saul tinha morrido. É importante falar essas coisas, porque às vezes as pessoas pensam que foi assim, Davi foi ungido a rei e logo se tornou rei. Não, teve todo um processo, meus irmãos. Todo um processo, teve o processo da aprendizagem, que Davi ele andava apenas segurando o escudo do rei, para onde o rei ia. Mas Davi muito esperto, antenado, aprendendo, ficando por dentro dos assuntos do reino, como que o rei Saul que se portava, como que ele liderava, onde ele acertou, onde ele errou. Houve o processo da remoção das muletas, lembra? Deus permitiu que Davi estivesse em uma situação como se não pudesse contar com ninguém, horizontalmente falando, nenhum apoio horizontal. Rei, a aprovação do povo, da multidão, esposa, família, amigo, profeta, templo. Foi removendo todas as muletas, ele ficou na total dependência de Deus, sozinho em uma caverna. Depois ajuntaram-se a ele 600 para serem treinados. Saul morre, mas ele não assume de imediato, tem outro filho de Saul que assume. Davi era herói de guerra, matava muitos, mas não tinha coragem de tocar no ungido. Ele não matava qualquer um, não, era só aqueles que realmente estavam no caminho como inimigo. Tinha um coração maravilhoso.
Era um homem segundo o coração de Deus, que respeitou todo o processo. E aí chegou o momento. Então o povo se reúne, Davi. Quando Saul no passado ainda era rei sobre nós, o Senhor quem fazia entradas e saídas militares em Israel, né? Também o Senhor Deus lhe disse: você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Assim, todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. Novo, né? Novo. E reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Davi conquista Sião. O rei Davi partiu com seus homens para Jerusalém para atacar os jebuseus que moravam naquela terra. Os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, você não entrará aqui. Até os cegos e coxos poderão impedi-lo de entrar. Com isso, queriam dizer: Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todo o que está disposto a atacar os jebuseus suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos e os coxos, e a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim, Davi morou na fortaleza e a chamou de Cidade de Davi. Ele foi edificando ao redor, desde Milo e para dentro. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Veja, falaram para Davi: Davi, essa cidade você não vai conseguir tomar porque ela é uma cidade fortificada, muralhas, uma cidade impenetrável. Davi falou: eu vou entrar, sai da minha frente, não importa se é cego, se é coxo, eu vou entrar. Ele entra, toma a cidade e dá o nome dele para a cidade. A cidade passa a se chamar Cidade de Davi. Guerreiro, o reinado de Davi é conhecido por todos em Irão. Versículo 11 do capítulo 5. Irão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros, madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros. Estes construíram um palácio para Davi. Então Davi reconheceu que o Senhor havia confirmado como rei sobre Israel e que tinha exaltado o seu reino por amor do seu povo, povo de Israel, né? Filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Davi tomou mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que tinha vindo de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Davi teve muitos filhos, né? Mas os mais citados aí foram Absalão. Nós vamos ver uma história muito intrigante aqui mais para frente de Absalão, Salomão, mas ele teve muitos filhos, né? Davi derrota os filisteus, versículo 17. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando Davi soube disso, Davi desceu para a fortaleza, mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Então, Davi consultou o Senhor, dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Então, Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali. E disse: o Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso, chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram embora. Os filisteus tornaram a subir e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu: não os ataque de frente, mas
rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. E quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, entre logo em ação. E o Senhor saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou os filisteus desde Gebá até Gezer. Vamos continuar. É mais uma leitura de conhecimento, né? Fatos históricos. A arca é levada para Jerusalém. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. Só uma licencinha. Ninguém podia tocar na arca, lembra? Lembra quando nós lemos em Levíticos, quando Deus instituiu ali os utensílios do templo, e tudo que foi ungido se tornou santíssimo? Ninguém podia tocar na arca a não ser sacerdotes. Então, os sacerdotes estavam conduzindo, né, daquela época, a arca. Só que os bois tropeçaram, né? E a arca ia tombando. Aí Uzá foi e segurou a arca, né? Quis segurar para ela não cair. A intenção dele era boa? Era boa. Mas ele foi irreverente quanto à ordem do Senhor. Gente, isso me dá um temor muito grande. Essa leitura de conhecimento é boa porque a gente aprende os princípios. A gente aprende que Deus, ele é detalhista. Então, se existe algo que a palavra nos orienta a fazer, é melhor que a gente obedeça, melhor que a gente siga, é melhor que a gente faça. Ah, mas a minha intenção... Não tem esse negócio de minha intenção. Não tem esse negócio. Não tem esse negócio de, sabe, de querer dar um jeitinho. Então, eu falo muito sobre isso. A gente não pode aprovar obras mortas, sabe? Patrocinar obras mortas, como diz o Novo Testamento. Mas tem gente que fala, mas a minha intenção é boa, eu faço, e se a pessoa estiver fazendo coisa errada, é problema dela. Não, mas você está sendo irreverente quanto à ordem do Senhor. Então, cuidado, gente, cuidado. É só um toque aqui, né? Só um comentário leve. Vamos entender isso. O que aconteceu? Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus, e Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse, como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a toda sua casa. Então, olha só, por exemplo, esse trecho aqui, ele está em uma parte histórica da Bíblia. A Bíblia, ela tem uma certa divisão para a gente poder entender como funciona, né? Como é a Bíblia. Vou até anotar aqui. Se Deus assim permitir, essa semana eu vou fazer uma live complementar. Não é aula lá na plataforma, não. Vou fazer uma live aberta para todos.
Vou fazer uma live complementar com o tema seguinte: como entender a Bíblia. Vou fazer uma live complementar para ensinar vocês e quem quiser como entender a Bíblia, qual a divisão da Bíblia, por que velho, por que novo, o que diz o Pentateuco, quais são os livros históricos, os livros de poesias, enfim, o que é vigente hoje, o que não é, qual é o livro futurístico, quais são os livros futurísticos, enfim. Porque, por exemplo, a gente não pode pegar uma leitura de um livro histórico, isso aqui é um livro histórico, tá? Está contando a história de Israel. Aí a gente pega esse versículo, por exemplo, vou frisar aí na tela. Ó, assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom durante 3 meses e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então, se a gente pegar esse versículo isolado aqui e querer espiritualizar o versículo, esse versículo aqui, poxa, meu Deus, que o Senhor abra o seu entendimento. Eu vou fazer uma live complementar para a gente falar sobre isso. A gente não pode pegar esse versículo histórico e querer espiritualizar ele. Como assim espiritualizar? Isso aqui é só informação, isso aqui já é uma revelação. Já está revelado aqui. Ó. O que aconteceu? A arca ficou na casa de Obed-edom e durante os meses que ficou lá, o Senhor abençoou. Mas aí há quem queira espiritualizar um texto histórico e dizer, ó, tá vendo? A arca ficou na casa de Obed-edom durante 3 meses e o Senhor abençoou. Então vamos fazer uma réplica da arca e você vai ter a arca na sua casa e a sua casa também vai ser abençoada durante 3 meses. Gente, pelo amor de Deus. Primeiro que construir réplica da arca de acordo com o texto sagrado não é nem o correto. Não é nem o correto. E aí sim, lá na plataforma Renovação da Mente, nós teremos uma aula profunda para falar só sobre a arca. Onde a arca da aliança está? Você sabe que ela sumiu da terra. Onde ela está? A Bíblia revela, eu vou te falar, em uma aula profunda. Porém, a arca foi recolhida e o texto é claro que não poderia ter uma outra arca igual. Mas aí alguns espiritualizam o texto, fazem revelação em cima do que já está revelado. Aqui já está revelado. Aí há quem diga, não, mas o Senhor está me revelando que vamos fazer um propósito, uma campanha, a arca vai ficar 3 meses na sua casa. Gente, cuidado. Isso aqui é só um fato histórico. A gente tem que ter muito cuidado com isso. O que pode estar na sua casa e abençoar a sua casa, não só por 3 meses, mas a vida toda, é aquele que passou pela cruz do Calvário para te dar vitória. Não tire a honra e a glória e a plenitude. A Bíblia é clara. Deus achou por bem que toda a plenitude estivesse em Cristo. Colossenses capítulo 2. A gente já passou por essa leitura. Bom, versículo 12. Avisaram o rei Davi dizendo o seguinte: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Naquela época representava a presença de Deus. Então, Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Então, quando ela viu aquilo no coração dela, ela desprezou. Olha lá o que Davi está fazendo. Versículo 17. Desculpe. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo
e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carnes e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para sua casa. Mical é repreendida por Davi. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor e sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Davi se alegrou. Davi, tirou aquela estola que dava honra e glória para ele e se humilhou, dançou diante da arca, ficou muito feliz diante da presença de Deus. Quando Mical viu aquilo, e Davi chegou diante dela, falou: que bela figura, hein? Que papelão, hein, Davi? Olha o que você fez diante do povo, Davi. E Davi, com luva de pelica, deu um tapa na cara dela, né? Esse que você está falando que fez um papelão é o rei de Israel. E o seu pai? Que era o pomposo. Cadê ele? Davi, afinal de contas, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas também tinha a sua humanidade, né? Vamos seguir. Capítulo 7. Deixa eu só conferir aqui. Ok, capítulo 7. A aliança do Senhor com Davi. E aconteceu que, quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até os dias de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todos os lugares que andei com todos os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo, o povo de Israel, dizendo: por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Bom, o Senhor está dizendo aqui: Davi, você quer construir um templo para mim, mas eu não pedi. Por acaso eu pedi? Alguma vez veio a palavra falando para qualquer tribo que eu queria que construísse um templo? Versículo 8. Agora diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Que maravilha, né? Engrandecerei o seu nome, como só os grandes na terra têm. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você, quando seus dias se completarem e você descansar com seus pais. Então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir,
Eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos dos homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Gente, isso aqui aponta para Cristo, tá? Então, ali já ficou determinado, Davi, vai ser da sua linhagem que eu vou estabelecer um reino para sempre. Isso foi acontecendo até chegar Jesus, descendente de Davi. Por isso ele é conhecido também, Jesus, filho de Davi, o último rei escolhido por Deus que esteve na terra no nosso meio, a saber, Jesus Cristo. E por que para sempre? Se ele foi morto? Porque ele ressuscitou e hoje está em trono de glória. De lá reina e aqui através do Espírito Santo. Que você seja tocado e movido pelo Espírito Santo em tudo que você fizer. Versículo 17. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim Natã falou com Davi. Oração de agradecimento de Davi. Então, o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E como se isso ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para toda a humanidade, ó Senhor Deus. Davi ficou compungido ali com aquela situação, falou: Deus, quem sou eu? O Senhor me escolheu e ainda está me revelando aqui sobre o futuro da minha descendência. Aliás, esse futuro envolverá toda a humanidade, ou seja, ali Davi entendeu que aquilo era uma coisa profética, que estava falando de um tempo muito distante, a saber, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 20. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste essa grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Eu lembrei daquele hino, né? Só não me lembro quem é o cantor, mas é desse trecho aqui, não sei se você conhece. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti, não há outro além de ti. Muito bonito esse hino, né? Aqui, ó, versículo 22. Que lindo, que bacana, maravilhoso. Vou ver até se eu consigo colocar ele no culto de hoje. Daqui a pouco tem o culto no nosso ministério. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, não há outro Deus além de ti. Que esse cântico esteja nos nossos lábios. Versículo 23. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para o seu povo? Fizeste para ti mesmo um nome e fizeste por teu povo essas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo que resgatastes do Egito, desterrando as nações e os seus deuses. Estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizestes o seu Deus. E agora, Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste a respeito do teu servo e a respeito da sua casa, confirme-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome e que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificarei uma casa para você. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te essa oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido ao teu servo este bem. Queiras agora abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu,
ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção a casa do teu servo será abençoada para sempre. Vamos declarar, gente, para todas as nações? Vamos colocar aqui nos comentários, declarar para todas as nações, como Davi disse. Vamos colocar assim, ó: grande é o Senhor. Coloque aí para todas as nações. Para quem um dia, em um tempo futuro, participar dessa leitura e ler esse comentário. Eu estava conversando com a minha esposa, a Cris, esses dias, e falei para ela, honestamente eu não sei. Há uma teoria da conspiração que, desde que Jesus disse que vai voltar, levantam conspirações. Sempre que acontece alguma coisa, a teoria da conspiração se levanta e fala: tá vendo? Jesus está às portas, Jesus está voltando. Eu acredito mesmo que isso está para acontecer. Mas a gente não pode afirmar, sabe? A cada evento que acontece, alguns aproveitam o que é falado para levantar conspirações, alertas, medos e tal. Gente, a gente tem que estar preparado, isso é fato, pode acontecer hoje, amanhã. Como pode não acontecer? Como pode ser daqui a 10 anos, 20, 30, 100? Não sei, ninguém sabe. A coisa caminha para o fim, isso a gente percebe, mas a gente não sabe. Então eu estava falando para a Cris, olha, quem sabe a gente presencie, né, a segunda vinda de Cristo, mas talvez não. Então, através da rede social, o nosso legado vai ficar. Eu estou falando isso no ano de 2022. Quem sabe você está me assistindo em 2030, em 2040. Quem sabe você está me assistindo em 2100 e talvez eu nem esteja mais aqui, já tenha feito a minha passagem. Mas tenha certeza que o mesmo Deus de ontem é o Deus que está conosco hoje e é o Deus que está com você aí, agora, neste exato momento. Declare: grande é o Senhor. Faça uma declaração pública. Declare: grande é o Senhor. Talvez você esteja assistindo esse vídeo em um período de muita tribulação, onde a terra está proibida de ler a Bíblia, e você está assistindo esse vídeo, quem sabe, escondido. Talvez eu esteja aqui falando de um tempo futuro, não sei, mas se está chegando até você essa mensagem, declare: grande é o Senhor, misericordioso, bondoso, é o único que pode te salvar nesse momento difícil. Voltando para o agora, capítulo 8. 2 Samuel, capítulo 8. Diversas vitórias de Davi. Depois disso, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e tomou das mãos deles o controle daquela região. Também derrotou os moabitas, fez com que se deitasse no chão e os mediu com uma corda. Os que ficaram dentro de 2 medidas foram mortos, e os que ficaram dentro da 3ª medida foram deixados com vida. Assim os moabitas se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates, Davi tomou-lhe 1.600 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Mutilou todos os cavalos dos carros de guerra, com exceção dos que puxavam 100 deles. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, mas Davi matou 22.000 deles. Davi pôs guarnições na Síria, de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi tomou os escudos de ouro que eram usados pelos oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. De Betá e Berotai, cidades de Hadadezer, o rei Davi tomou grande quantidade de bronze. Quando Toi, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e cumprimentá-lo por ter lutado contra Hadadezer e por havê-lo vencido. Acontece que Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi.
Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, que o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que havia consagrado de todas as nações que havia subjugado. Da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso quando, ao voltar do ataque aos sírios, matou 18.000 homens no Vale de Sal. Pôs guarnições... eu vou ter que parar aqui. Mais uma vez eu vou falar para você. Cuidado com ficar espiritualizando textos históricos. Olha só. Davi ficou mais famoso. Algumas traduções vão dizer assim. Davi ganhou renome quando, ao voltar do ataque aos sírios, matou 18.000 homens no Vale de Sal. Isso é um fato histórico. A Bíblia é um livro de histórias preservadas há muitos anos. Então o texto é claro. Davi ficou ainda mais famoso quando, ao voltar do ataque aos sírios, matou 18.000 no Vale de Sal. Então tinha um vale e ali houve uma batalha. Davi ganhou ali dos seus inimigos. E ele ganhou renome, ficou conhecido por causa daquilo. Ponto. É um texto histórico, mas há quem queira espiritualizar o texto e quer dizer o seguinte, tá vendo? Assim como Davi ganhou renome no Vale de Sal, vamos preparar aqui um vale, vamos colocar 100 quilos de sal, 1.000 quilos de sal, e você vai passar por cima desse sal, Deus vai te dar renome. Gente, pelo amor de Deus, renova a sua mente. Isso é um texto histórico, não queira espiritualizar esse texto. Não queira você querer levantar uma revelação no que já está revelado. Já está revelado aqui. Ó. Assim como Davi venceu no Vale de Sal, Davi venceu também em outros lugares que estão registrados aqui. Todo lugar que tinha uma batalha ele vencia, está registrado aqui. Em Edom, em outro lugar, os filisteus... Em todo lugar que ele passava e tinha vitória, o livro histórico deixa gravado o relato. Entende? Olha só aqui, ó, no finalzinho. E o Senhor dava vitórias a Davi. Aqui, olha na tela. Ó. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi não teve vitória só no Vale de Sal. Não. Pôs guarnições em todo o Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Cuidado com esse tipo de coisa. Você não terá vitória só ao passar pelo Vale de Sal, mas onde você for, o Senhor será contigo. Se você atribuir a vitória a Ele, e não ao sal, e não ao lugar. Renova sua mente. Vamos seguir, vamos em frente. Oficiais de Davi. Versículo 15. Davi reinou sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Seraías, escrivão. Benaia, filho de Joiada, era comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. E assim a gente encerra a leitura de hoje. Vou aqui partir para o culto. Espero que você também cultue ao Senhor hoje, na sua congregação, na sua comunidade, ou no seu culto doméstico. Não conheço a todos. Quem quiser, nós transmitimos o nosso culto nesse mesmo canal. E inclusive, se você quiser alguma ajuda, alguma orientação, conte conosco, tá bom? Eu sei que o foco desse encontro aqui é a leitura da Bíblia, mas é claro que eu também exerço o ofício de pastor, e se você precisar, eu estou à sua disposição, tá bom? Um abraço de fé e força, lembrando que amanhã, segunda-feira, nós iniciamos a leitura com a oração semanal. E você deixa os seus pedidos lá no comentário, assim que você entrar, ou nomes para a oração semanal. Tchau, tchau.